kanga yawe ngana pesira yo motema nanga nakabeli yo bolengeranga salelanga. Frères et sœurs en Christ, yom tozolanda biso lelo eza na site oyo nzamba sali po yo olandaka mateya na kati soko beti jericovivo.com kuna olandaka mateya oyo koki koedifie yo oyo komema yo na présence ya nzambe kobosana yango te jericovivo.com sokei obeti omona bamessage ya baserviteur de Dieu sérieux oyo bazobongisa peuple ya nzambe po bakende lola kuna otali bacontact nyonso ya na se awa soko olingi ozwa contact na Jericho Vivo otali batelefone nyonso ya na se wana obengi okoleka mpo opesi émission na yo okoleka mpe olekisi information na yo yo oza pasteur oza apôtre oza évangéliste oza docteur oyo olingi ke nzambe amema message na yo na 4 po ya mokili sala contact wana po hésiter te pour que nzambe na nzela ya Jericho Vivo amema message na yo à travers le monde. Soyez bénis na kombo na Jésus. Ok, mais uma vez estou aqui presente para todos os ouvintes, irmãos e irmãs, pais, mamães, tios, sobrinhos, sobrinhas, toda a família em Cristo, todo aquele que é convertido em Cristo. Este é o nosso programa. Faz favor, para quem quiser seguir-nos sempre neste programa, pode entrar no jericovivo.com. Tu vais nos acompanhar e quando tiveres algumas perguntas para fazer também, nós temos aí os nossos contactos, tem aí os contactos que tu podes discar uns números e temos os pastores. O pastor vai atender, o evangelista vai atender, ou a pastora, qualquer pessoa vai estar pronto para responder a sua pergunta, para que tu satisfaça naquilo que tu estás a pensar. E, portanto, é a nossa primeira edição. Nós vamos continuar e queremos continuar com vocês de formas a nos prepararmos, não somente a nós, mas como tu também, irmão e irmã, que estás a ouvir, estás a acompanhar, porque o arrebatamento virá e logo e com muita pressa Jesus está a vir. Então esta missão é para te ajudar a ti, é para nos ajudar a nós mesmos também, para que nós todos vamos juntos, ninguém fique, para quem ouvir esta palavra da salvação. Aí nós ficamos esperando a vossa chamada, esperando o vosso contato. Quem quiser passar também aqui, tiver um testemunho e achar que pode vir para aqui um pastor, uma pastora, pode vir para aqui pregar a palavra, faz favor, com todo o agrado, em nome de Jesus Cristo, serás bem-vindo. Aqui nós terminamos. Muito obrigado. O dia de hoje, para quem está a dormir, seja despertado. Eu contente. Por que Jesus Cristo disse isso? Que vai vender tudo que você tem e divide com os pobres. Pastores brasileiros, pastores americanos, pastores do Congo. Mas depois deram conta, pela graça do Senhor, que havia morte na panela a assistir. Eu gostaria que pegasse na sua Bíblia. Mas eu vou te falar aquilo que o Espírito Santo me falou para te dizer. Pastores, mesmo sabendo, conhecem bem da palavra de Deus, sabem bem manejar a palavra de Deus, mas não é da palavra que ele vai falar. Ele fala da palavra de uma forma a corromper o povo de Deus. Talvez tu possas compreender melhor que eu. E talvez tenha pastores. Nas igrejas acontece de tudo que no mundo acontece. Você vê tudo aquilo, essa imagem toda na igreja. Na Nigéria ou da onde? Vem pregar a palavra, sim, estão cheios de palavras. Eles conhecem, têm conhecimento da palavra, porque eles levam a Bíblia para o seu laboratório e eles fazem operação com aquela palavra. É só mais engraçado o que está a se passar. Depois, sim, estão cheios de conhecimento da palavra, mas não estão cheios do poder de Deus.
pastor. Estão a lhe entregar, aí como se não bastasse, sem dinheiro para o táxi. Toma lá a caixa daí. O pastor lhe pôs aquilo na cabeça e o pastor foi andando. Qual é o evangelho que você está a pregar ao pastor? Jesus Cristo não morreu para você andar e comprar desafião. Boa tarde a todos os ouvintes em língua portuguesa. Esta é a nossa primeira edição ou emissão no nosso programa que nós temos Jericó Vivo, que o presidente ou representante da igreja é o senhor Cadice, e temos como bishop o Frei Patrício no Congo Democrático. E portanto nós estamos aqui pela primeira vez para falarmos um pouco da palavra de Deus e para tentarmos nos encorajarmos, tentarmos falar ao povo de Deus o dia de hoje, para quem está a dormir seja despertado em nome de Jesus Cristo. Nós não viemos aqui, ou não estamos a fazer este programa para nos envaidecer, ou para a gente ficarmos assim famosas ou conhecidos, porque nesses últimos tempos todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer aparecer, mas não é o caso. Por isso, antes eu vou pedir desculpa a todos os ouvintes que falam a língua portuguesa. Se eu falar uma frase que tu não compreendeste, irmão, desculpa, porque eu vivo num país que nós não falamos português e, portanto, me fica um pouco também difícil e posso até me perder em falar mesmo algumas frases em português ou algumas palavras em português, mas o mais importante que nós estamos aqui é que tu compreendas hoje o que nós queremos aqui falar. Eu vim para aqui, fui convidada e eu dou graças a Deus por isso. Eu não tenho muita experiência de falar da parte de Deus, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo inspira-me para que eu esteja aqui sentada à tua frente para te falar de Jesus Cristo e para te dar a notícia que eu trouxe cá, que o Espírito Santo disse no meu coração que eu tenho de te dizer a ti que a igreja, ou melhor, que a morte entrou na igreja. Este é o nosso tema principal neste programa. É o tema que eu vou falar, da morte da igreja. Portanto, mas antes de eu começar, é sempre bom a gente começarmos com Deus e terminarmos com Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se me permitem, antes eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mil graças, ó Pai, venho te render esta hora, este momento, pelo teu poder, o teu amor, pela tua graça infinita, ó Deus dos céus e da terra, meu Pai. Senhor nosso Deus, estou aqui presente, ó Pai, não para que o povo veja que saiu aí uma também, mas eu vim, Senhor Jesus Cristo, aceitando este convite, ó Pai Santo, através do nome de Jesus Cristo, o único nome pelo qual nos foi dado e a que nós seremos salvos é o nome de Jesus Cristo. E este nome, ó Pai, este nome que me põe aqui hoje, sentada diante das câmaras para falar o Pai Santo do teu nome, esperando em nome de Jesus Cristo que toda pessoa que ouvir esta mensagem, receba esta mensagem, tenta analisar, tenta refletir em nome de Jesus Cristo e tenta compreender e ler as Escrituras Sagradas para que compreenda o que é que Deus, o nosso Senhor, quer de nós e o que é que Ele está nos avisar. Chegamos nos últimos tempos, ó Pai, por isso, ó Pai Santo, eu deixo esse momento nas tuas mãos, pedindo, ó Santo Deus, o teu poder e pedindo a presença do Espírito Santo que esteja comigo, que me guie e encha-me da tua santa palavra, que eu não fale, ó Pai Santo, da minha vontade ou do meu conhecimento, senão aquilo que tu colocaste em mim para que eu fale ao teu povo. Isso pedi em 3 nomes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu preparei aqui
algumas passagens, mas o tema básico, que conforme eu já falei, eu quero falar um pouco da morte na panela, ou a morte na igreja. Tratava-se da panela, mas esta panela hoje, nós vimos que é a igreja. Se tu compreenderes o que é esta panela hoje, tu vais compreender que é a igreja. Então, quem está a assistir, eu gostaria que pegasse na sua Bíblia e abrisse o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, até por aí 41. E eu vou ler a palavra do Senhor em português, que assim diz: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, a farinha e deitai-a na panela. E disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A palavra do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, aos prezados irmãos queridos, eu li esta passagem. Eu li esta passagem muitas vezes que eu li e eu não compreendia por falta de discernimento. Mas um dia Deus começou a falar comigo o que ele queria dizer aqui. Aqui tratava-se do profeta Eliseu, com os filhos dos profetas, ensinando os filhos dos profetas ou a preparar os filhos dos profetas para que amanhã também possam ser profetas ou pastores ou ensinadores, guias do povo de Deus. E então, naquele tempo, havia fome. Entendemos que havia fome por toda parte. Naquelas terras não havia de comer. Que o profeta depois resolve enviar alguém que fosse lá no campo para colher ervas. Mas este alguém que o pastor, ou que o Eliseu, o profeta Eliseu, enviou a colher ervas, não conhecia as ervas que ele podia colher. Não diferenciava. Para ele, chegou, disse que estou no campo, tudo que está no campo para se comer é comida. Então colheu as ervas e levou. Chegando na cozinha, ele preparou o caldo, fez a sua comida, pôs na panela e cozinhou para que os filhos dos discípulos comessem. E ao comendo eles, foram comendo, mas depois deram conta, pela graça do Senhor, que havia morte na panela e que eles pediram socorro, gritaram: Ei, homem de Deus, olha aqui, na comida, na panela tem morte, a morte na panela e nós podemos morrer. Irmãos, isso Deus está a ensinar muito. Esta panela que hoje, se tu sentares e compreenderes esta palavra, talvez tu possas compreender melhor que eu. E talvez tenha pastores, não é talvez, eu creio que tem pastores que estão bem preparados, que possam te explicar, que possam te falar bem desta palavra e tu te fazerem entenderem bem.
Mas eu vou te falar aquilo que o Espírito Santo me falou para te dizer. Esta panela hoje, isso não é panela. A panela hoje quer dizer que é igreja. Porque a panela é é panela que todo mundo sabe que nós temos nas nossas cozinhas, onde nós fizemos os nossos alimentos, cozinhamos isso, preparamos aquilo e por fim acabamos de pôr na mesa para nós comermos com a nossa família. Assim como é também a igreja. Portanto, Deus escolheu os seus homens, enviou os seus homens para fazer os trabalhos de Deus. E esses homens que Deus enviou, eles pegam nos seus homens também e dizem que tu estás pronto para ir colher a erva, para fazer comida para o povo de Deus comer. Mas infelizmente, neste tempo, o que está a acontecer, se tu entenderes esta palavra que Deus está querendo nos dizer, o que está a acontecer, a morte entrou completamente dentro da igreja. Porque tudo que estava no mundo, que tu conheceste no mundo, hoje está dentro da igreja. Tu não precisas sair fora da igreja, que é para tu veres isso e aquilo acontecer. Tu precisas estar mesmo dentro da igreja para tu veres que tudo que acontece no mundo está a acontecer dentro da igreja de Deus, que nós chamamos que é a igreja de Deus, que depois nós nos chamamos que somos cristãos, que somos os membros de Cristo Jesus, fizemos corpo de Cristo Jesus. Mas a morte entrou na panela. Como entrou a morte? Quando não posso sinceramente especificá-lo quando entrou, mas como entrou? Deus disse-me que entrou por causa da ganância dos homens. Não é por outra coisa que a morte entrou hoje na igreja, mas a morte entrou na igreja por causa da nossa ganância, por causa da ganância dos pastores, porque alguns prepararam homens que mandam no campo, que nem sabem que esta folha, esta erva dá para comer, esta erva pode fazer mal. Todos simplesmente saíram, porque hoje todos querem evangelizar, hoje todos querem ser chamados pastores, hoje todos são bispos, hoje todos, quer dizer, é uma confusão total, que você não sabe quem é quem deixa de ser pastor, quem é membro, quem não é membro, porque agora, digamos que já não há mais membro, agora são todos profetas, são todos pastores, evangelistas, essa coisa toda. Então, a partir daí, como o mundo, todo mundo quer sair, quer falar da parte de Deus, não estando preparado para falar da parte de Deus, é aí onde a morte entrou na igreja. E outros pastores, mesmo sabendo, conhecem bem da palavra de Deus, sabem bem manejar a palavra de Deus, mas não é da palavra que ele vai falar, ele fala da palavra de uma forma a corromper o povo de Deus, aí a morte entrou na panela. Hoje os profetas, para ser um bom profeta, tem de levantar a mão e tem de dizer que eu te liberto em nome de Jesus Cristo. Se você não cair, não tens a libertação. A morte entrou na igreja. A morte entrou na igreja porque hoje saem profecias. O profeta levanta o pastor e levanta e diz que, olha, o meu Deus falou isso assim de ti. E naquele momento o povo de Deus fica super contente que o pastor está a falar, é Deus que está a falar. Não é Deus que está a falar. Aquilo é do pensamento do pastor. E às vezes o pastor tem as suas informações completas, que alguém lhe dá suas informações, ou quando você senta com o pastor, tu vas falando da tua vida ao pastor, e o pastor amanhã leva aquilo simplesmente na igreja, fazendo-se passar e que Deus fala diretamente com ele. A morte entrou na igreja. A morte entrou na igreja por causa da corrupção. A corrupção dentro da igreja. O povo de Deus hoje se corrompeu. Isso não é só eu que estou a falar. Isso é a Bíblia que está a dizer. Que o povo de Deus hoje está totalmente corrompido. E por causa desta corrupção é que a morte entrou dentro da igreja. A igreja de Cristo foi a igreja de Cristo, mas hoje já não é a igreja de Cristo. Hoje, quer dizer,
digamos assim, é a igreja do homem. Porque é o homem que sentou aí à frente para falar das suas leis, para falar aquilo que ele pensa. Ele lê a Bíblia de uma forma, mas quando chega aí à frente quer falar da outra forma. Esta é a morte que entrou na igreja. O povo de Deus está a morrer. Os pastores, em vez de ajudarem o povo a saírem do caminho em que estão a andar, para levar o povo na porta da salvação, estão a levar, muito pelo contrário, eles empurram ainda mais na porta do inferno, para que o povo de Deus vai para o inferno. Mas irmão, tu que estás a ouvir isto, eu vou te dizer, Deus não quer isso de ti. Porque Jesus Cristo, ele disse, celebramos a Páscoa. E todo mundo que conhece o que é a Páscoa sabe bem por que Jesus Cristo morreu. Qual foi o trabalho que ele fez? E por que ele ressuscitou? E o que ele prometeu para ti? Prometeu tanto para mim, tanto para comigo também. Mas agora, falta tu entenderes aquilo que Deus quer. Falta tu teres o discernimento de dizer que sim, realmente, eu entendi a palavra de Deus. Não, eu não quero andar assim, porque eu não quero ir para o inferno. Porque o fim dessas coisas todas é o inferno. É o fim. O fim da morte é o inferno, porque o salário do pecado é a morte. E a igreja está, digamos que hoje a morte entrou na igreja através dos nossos pastores, através dos nossos bispos, através, sei lá, de tudo. Nas igrejas acontece de tudo que no mundo acontece, você vê tudo aquilo, essa imagem toda na igreja. Na igreja, o pastor namora com a irmã ou com a outra pastora, simplesmente passam o pente, não deixa ninguém falar disto. O corista, são coristas na igreja de Cristo. Os coristas namoram entre coristas. Esse namora com aquela, depois amanhã está com aquela, depois da manhã está com aquela. Simplesmente o pastor não vai falar do erro que está acontecendo na igreja, para que o povo não fuja, desista de vir à igreja. Isso é morte dentro da igreja. As pessoas vão dentro da igreja, dizem que a libertação, que vão impor as mãos nas pessoas para libertarem o povo de Deus, para libertar as suas doenças, mas as pessoas saem daí, muitas vezes eu vi que as pessoas vão à igreja e voltam na mesma. Quando o pastor levanta a mão, ou põe a mão, ou lá, sei lá o que é que se passa, cai, depois quando levanta, recebi Jesus, tenho vida nova, mas amanhã a vida continua na mesma, não mudou nada. Isso é morte na igreja, porque a mentira está por aqui. A mentira antes estava por aqui pelo nosso pescoço, mas agora hoje já nem está por aqui, mas a mentira agora passou por aqui. E nós sabemos que Jesus Cristo está a vir. Jesus Cristo está a vir. Ele disse, Jesus Cristo, quando lhe perguntaram, Senhor, quando é que será o fim dos tempos? Ele disse, olha, vocês sabem discernir os sinais. Quando a chuva, ou quando vai chover, ou quando verão, inverno, vocês sabem discernir os tempos. Mas do Filho do Homem, eu não posso, nem cabe a mim vos dizer quando é que isso vai acontecer, porque eu não sei, o Filho não sabe, os anjos não sabem, senão o próprio Pai é que sabe essas coisas. Então, irmãos, Jesus está a vir, porque Ele, pela sua misericórdia, mesmo Ele dizendo isso, mas pela sua misericórdia, e porque como a Bíblia está a nos dizer, que Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse por este mundo. Irmãos, Deus até hoje, Ele continua a falar com pessoas, continua a revelar nas pessoas que eu estou a vir. Prepara-te que a minha vinda está próximo. As pessoas hoje vão na igreja procurar a prosperidade, porque os pastores hoje pregam a prosperidade. Que tenhas fé, olha, você vem para aqui, para essa igreja, vieste pobre, mas em nome de Jesus Cristo, você vai ficar rico. Não em nome de Jesus Cristo, mas em nome do diabo que você vai ficar rico. Não em nome de Jesus Cristo. Não, isso tudo é uma mentira. Essa mentira é para levar o povo de Deus para o inferno. O povo vai no inferno.
E você que já tens problemas de doenças, de perseguições, tem problemas de tanta pobreza na vida que você não sabe o que fazer da tua vida. Então você também vai naquela, não. É aquela igreja fala disso. E quando eles falam, realmente acontece, irmão, assim. Tem de acontecer. Tem de acontecer, porque o que está sentado aí naquele trono não é Jesus Cristo, mas é o homem se fazendo passar por Jesus Cristo, sendo ele o próprio diabo. Isso é que está acontecendo geralmente nas igrejas. Está acontecendo muito nas igrejas. Vão por causa da prosperidade, porque disseram que não, eu vou ficar rico. E se eu for, quanto mais eu der, mais eu tenho. O pastor disse, tudo o pastor disse, tudo o pastor disse, o profeta disse, o profeta. Não podemos ir nesta. Isto realmente é um erro grande, é um erro grande que nós estamos a cometer, que o povo de Deus está a cometer, que os pastores estão a cometer. Ontem eu vi, a minha sobrinha mandou-me um link aí no Facebook, e eu vi aquilo, meu Deus dos céus, o pastor a dizer que você vem aqui nessa igreja, você sai rico, porque o nosso Deus é rico, e nós simplesmente vos transmitimos o pensamento de Deus. Não, você não está a transmitir o pensamento de Deus ao povo, mas você está a transmitir o pensamento do diabo ao povo de Deus, para que eles se perdam. Você está na perdição, deixa o povo de Deus procurar a vida. Deixa eles caminharem na vida, mas você não pode mais levar o povo na perdição, porque tu vais para o inferno, o povo também tem que ir consigo no inferno. Não pode. E o povo de Deus tem de entender que a morte entrou dentro da igreja. Começam a compreender a palavra de Deus. Nós não podemos só ter o hábito, irmos à igreja e só ouvir o pastor, e quando o pastor falou, o pastor pregou, e você chegas em casa, abandonas aí a Bíblia, nunca tens o tempo de ler a Bíblia, nunca tens o tempo de examinar a palavra. Jesus Cristo disse assim: errais por não leres as escrituras. Sim, nós erramos porque nós esperamos sempre de ouvir o pastor aí no púlpito a pregar a palavra, mas nós não temos tempo nas nossas casas sentarmos para nós analisarmos, lermos nós mesmos, para que o Espírito Santo nos diga o que nós lemos. A morte entrou na igreja. E eu hoje levanto com a minha boca cheia, porque eu vou para Angola, eu fui para Portugal, eu vi o que está acontecendo nas igrejas, tanto na minha igreja. Eu sou metodista, não tenho medo de dizer isso, não tenho vergonha, mas o que está acontecendo nessas igrejas, sinceramente, é a morte na igreja. A morte entrou dentro da igreja, porque tem o trigo e tem o joio, e os dois são parecidos. E o povo não sabe distinguir o que é o trigo e o que é o joio. O povo come tanto joio, o trigo está aí, mas o povo está a comer tanto joio, não querem o trigo. Mas a igreja que nós estamos a precisar é que o povo clame para que Deus mande um Eliseu. Nós precisamos de Eliseu para vir com a farinha e despejar na panela, para que a morte saia dentro da igreja. Este trigo é a palavra pura. Este trigo é o evangelho verdadeiro de Deus que a igreja está a precisar. Nós não estamos a precisar de enfeites que vai falar assim, o português assim gramatical, vai falar assim: ai, esse português é bonito, ai, ela afinou bem, ai, aí falou mal. Nós não estamos a precisar disso. Deus não quer isso, porque não foi por isso que Deus morreu. Põe na tua mente, você pastor, você pastora, você evangelista, você bispo, você quem? Filhos do capeta, vocês têm de pôr na vossa mente que Jesus Cristo não morreu para você estar aí a pregar e toda hora a prosperidade. Cadê? Serás próspero, mas próspero no inferno. Porque você vais morrer rico, vais morrer cheio de dinheiro, mas vais diretamente no inferno. O apóstolo Paulo ensina uma coisa muito importante, quando ele diz que eu perdi tudo para ganhar a Jesus. E o apóstolo Paulo, o Jesus Cristo disse que o contente. Por que Jesus Cristo disse isso?
que vai vender tudo que você tem e divide com os pobres. Pastores brasileiros, pastores americanos, pastores do Congo, pastores, sei lá, Nigéria ou da onde, vêm pregar a palavra. Sim, estão cheios de palavras. Eles conhecem, têm o conhecimento da palavra, porque eles levam a Bíblia no seu laboratório e eles fazem operação até da palavra. Esse é o mais engraçado que está a se passar. Depois se chamam de doutores, se chamam de bispos, se chamam de tudo. Levam a palavra. Sim, estão cheios de conhecimento da palavra, mas não estão cheios do poder de Deus. Não tem o poder de Deus nele. Por isso eles não podem curar, por isso eles não podem fazer milagres, não podem fazer nada. Mas o Paulo, como tinha, estava cheio de poder de Deus. Nem precisava tocar, mas a sua sombra tocava nos doentes e os doentes eram curados. Os doentes eram libertados, os endemoniados, os demônios fugiam naqueles corpos. Por quê? Era o poder de Deus. Era o poder de Deus, não é através da prosperidade. Jesus Cristo não morreu para você andar e comprar esse avião. Jesus Cristo não morreu para você ser famoso. Jesus Cristo não morreu por causa do teu sapato, por causa do teu cinto, por causa dos teus estudos. Mas Jesus Cristo morreu para te dar a salvação. Não é por outra coisa. A coisa que Jesus Cristo quer é salvar o seu povo, salvar a humanidade. A morte entrou na panela. Os bispos, os pastores, filhos dos capetas que se levantaram, se representando como Deus dentro das igrejas, é que trouxeram a morte na panela. Por quê? Por causa da sua ganância. Querem ficar ricos. Um pastor, eu vejo muito, tanto pastores americanos, pastores lá do Brasil, eu vejo muito essas coisas. Um pastor tem 4, 10 casas só para ele sozinho. O que é que você está a fazer com aquelas casas? Se o apóstolo Paulo, tu conheces melhor as escrituras que eu, o apóstolo Paulo está a te dizer que eu perdi tudo que eu tive para ganhar a Jesus. Precisamos perder tudo nesta vida para nós ganharmos a vida eterna. Mas os pastores hoje estão a ganhar tudo nesta vida para perder Jesus. E vocês estão a ensinar o povo que o povo tem de perder Jesus para ganhar o mundo. Mas Jesus está a perguntar o que vale você ganhares o mundo inteiro e perderes a sua alma. Oh pastor, por favor, nós precisamos do Eliseu. Precisamos do Eliseu. Precisamos do Eliseu. Eu me referencio muito ao pastor Silas Malafaias. Me referencio muito ao pastor Paulo Júnior, são brasileiros. O pastor Paul Watcher é americano. O meu bishop no Congo, e de resto não sei, o pastor Francisco em Angola. Esses são os Elias que têm de se levantar com trigo, para porem o trigo na panela para tirarem a morte na igreja. A morte na igreja, a morte na igreja, a morte na igreja por causa da tua ganância, pastor. A morte entrou na igreja por causa da sua hipocrisia. A morte entrou na igreja porque você, a Bíblia está a dizer que você é um cão guloso. Você é um cão guloso. Não paras de te saciar, não te sacias. Tu queres mais. Este é o problema que está na igreja. Povo de Deus, ouvem bem. Tenham discernimento daquilo que Jesus está a dizer. Ele disse que rapidamente eu volto. E está sempre a dar mensagens. Está sempre a dar mensagens. Que eu estou a vir. Eu estou a vir. Preparem-se. Igreja, preparem-se. Mas o que vai ficar é a igreja. A igreja vai ficar. A igreja vai ficar, a igreja vai ficar, ninguém vos mente, a igreja vai ficar. Se nós não mudarmos, se cada um não se preparar, a igreja é que vai ficar. Porque a palavra, Jesus quando nos fala da palavra, não está a falar para o ímpio, não está a falar para o mundo, mas está a falar para a igreja. É a igreja, porque quando ele morreu, ele não morreu por causa do ímpio, mas morreu por causa da igreja, para dar a salvação na igreja e para mostrar o seu amor pela igreja. Mas o povo de Deus
não está a compreender a palavra. O povo de Deus quer comer, o povo de Deus quer saciar-se, o povo de Deus quer sair bonito, o povo de Deus quer bater o peito que sim, eu conheço Deus. Não, tu não conheces Deus. Pastores, param com o que vocês estão a fazer, porque o vosso fim é inferno. Lembrem-se disso, que o vosso fim é inferno e que vocês vão estar um dia diante de Deus, só você e Deus, porque a igreja no Antigo Testamento, o Salomão fez o concerto com Deus para com a igreja de Cristo. Disse: Senhor, todo estrangeiro, todo pecador, todo assassino, não importa quem for, mas entrar aqui nesta casa e reconhecer do seu pecado, Senhor Deus do teu santo monte, ó Deus dos céus e da terra, ouve a sua oração e perdoe. O Salomão fez esse concerto com Deus e Deus aceitou isso, esse concerto com Salomão. Jesus Cristo foi no templo, depois dos dias dele ter saído do templo, lá no Novo Testamento, quando voltou e encontrou o templo, foi invadido. Mas os anciãos estavam aí, a negociarem dentro do templo. O que foi que Jesus fez? Jesus chicoteou, Jesus bateu, Jesus expulsou, Jesus atirou tudo por terra, porque vocês não valem nada. Não valem nada. Vocês todos são filhos dos capetas que foram mandados. Eu vi uma cena da igreja metodista que eu lamento muito. Um pastor da Zona Norte sai de lá. Um pastor sai de lá, já pedia e nunca respondiam. Resolveu sair do norte para ir até Luanda para ir pedir ajuda. E chega em Luanda, sabiam do problema do pastor, estão a pegar uma caixa de medicamento. Medicamento, depois aquele medicamento já é expirado. Outros estavam no caminho de ser expirados os medicamentos, estão a pegar na caixa, estão entregando o pastor. Estão a lhe entregar, aí como se não bastasse, sem dinheiro para o táxi. Toma lá, a caixa está aí. O pastor pôs aquilo na cabeça e o pastor foi andando. Qual é o evangelho que você está a pregar ao pastor? Qual é o evangelho? Qual é o amor que tu pregas dentro da igreja? Vai, vende tudo que você tem, divide com os pobres. Tem pobres, tem miseráveis, tem doentes, tem tudo neste mundo. Naquelas matas grossas lá, ninguém vai. Por quê? Porque fogem dos feiticeiros. Sabem por que vocês fogem dos feiticeiros? Porque vocês são feiticeiros. Porque vocês são feiticeiros, por isso é que você foge do feiticeiro. Por isso é que vocês fogem do feiticeiro. Mas eu costumo dizer que em nome de Jesus, eu vou onde Deus me mandar ir, eu irei. Eu não vou fugir o feiticeiro, porque se o poder de Deus, imagine que o poder de Deus está em mim, quem é que vai me comer? Quem é que vai me matar? Não tem feitiçaria, não tem macumba, não tem magia, não tem voodoo, não tem capeta, não tem ninguém, mas tem Jesus Cristo em mim, porque não é só eu que vivo, mas é o Espírito Santo, é Jesus Cristo que habita em mim, o povo de Deus. Saiam do caminho que vocês estão. Danças entrou na igreja, dançam dombolô, desafios de kuduros dentro da igreja. É a morte na igreja. É a morte na igreja. Parem com isso. Estão a levar o povo no inferno. Filhos dos capetas, vão vocês, porque vocês são especificamente filhos do diabo. Vão vocês no inferno. Deixam o povo de Deus em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou falar mais um outro dia, mas hoje eu termino aqui. Eu sei que haverá muitas críticas, porque cometi muitos erros, mas irmãs, é em nome de Jesus Cristo, porque é a primeira vez que eu sento por frente de uma câmara, para falar por frente de uma câmara, mas eu sei que das próximas, Deus vai fazer mais. Mas para todo aquele que ouviu esta palavra, principalmente você, pastor Gatuno, deixa do que você está a fazer, pastor Gatuno, pastor feiticeiro, profetas quimbandeiros, macumbeiros, todos na igreja. Parem. Está chegando o dia do juízo final. Vocês vão para o inferno.
Eu termino aqui em nome de Jesus Cristo. E esta palavra não terminou aqui. Nós vamos continuar. Eu vou continuar em nome de Jesus com essa palavra, porque aquilo que Deus me disser e que fala é aquilo que eu vou falar. E não é que o homem me disser que tu digas. Não. É que o meu pai me disser, fala, eu farei. Em nome de Jesus Cristo. Que o povo seja abençoado no poder do Espírito Santo e que toque cada alma, cada espírito, cada coração que ouvir esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Et de semaille, ce que l'homme aura semé, le moissonnera ici-bas, mon ami, fais toujours de bonnes semences. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. C'est du bien et tu moissonneras du bien. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Sans laquelle personne ne verra Dieu dans sa gloire. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. C'est du bien et tu moissonneras du bien. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes du mal, tu l'auras en retour. Ce que tu auras se souviendra de toi. Comme David s'est souvenu de Méphibosheth à cause de son père Jonathan. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. C'est du bien et tu moissonneras du bien. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes du mal, tu l'auras reçu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. C'est du bien et tu moissonneras du bien. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes du mal, tu l'auras en retour. Personne ne peut semer l'arachide et moissonner une mangue. Ton avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Fais toujours de bonnes semences.